nós precisamos tratar sobre 5 pontos a respeito do combate ao coronavírus. Olá pessoal, meu nome é Nicolas Martins, esse é o canal Roma Eterna. Aqui nós nos propomos a trazer um conteúdo sobre direito, desde os primórdios até o direito atual, e isso não nos imiscui da finalidade de comentar certos fatos sociais, como por exemplo o lockdown e as medidas protetivas contra o coronavírus. E é por isso que vamos tratar hoje, em vídeo especial, sobre o novo decreto governamental aqui do Ceará, valendo hoje nesta sexta-feira, que traz medidas mais duras quanto ao isolamento social. Primeiro de tudo, não se trata de negar a veracidade da contaminação, do contágio e do perigo que existe quanto ao novo vírus, o Covid-19. Realmente é necessária uma série de medidas para conter o avanço da doença e contornar uma série de outros problemas que existem e que nós pretendemos comentar agora. No entanto, como a nova ciência moderna ela é sobretudo holística, não podemos negligenciar outros aspectos que não o sanitário. Por exemplo, o aspecto econômico e, sobretudo, que vamos tratar hoje, o aspecto legal. Porque, afinal de contas, de fome também se morre. E como ensina o cristianismo, nós não devemos temer somente aquilo que mata o corpo, mas também aquilo que mata a alma. Primeiro de tudo, é importante frisar que não há previsão constitucional para o tal estado de calamidade. Ele é uma criação legal recente, datada do ano de 2016, na época das Olimpíadas, e que prevê diversas possibilidades, principalmente econômicas, inclusive de intervenção federal. Quando o Estado decreta o estado de calamidade, o que ele está dizendo é que fugiu do controle dele o aspecto calamitoso, seja natural, seja econômico, por diversos motivos, fatores sociais, culturais. No caso, a pandemia de vírus, a falta de leitos dos hospitais, são situações sumamente econômicas e era necessário que houvesse, por exemplo, o rompimento do teto de gastos, além da suspensão de licitações, como forma de prover as possibilidades para combater o vírus. Mas uma coisa que o estado de calamidade não é um estado de sítio ou um estado de defesa, que são matérias constitucionais privativas da União. E que somente esses tipos de estado, por situações realmente graves, é que podem acabar por restringir direitos quando assim eles são permitidos pelo Congresso Nacional. O decreto, apesar de que vai haver posterior controle legislativo, ele não tem força por si e jamais para poder reprimir qualquer direito, principalmente direito constitucional. Então, é completamente ilusória a ideia de que o governador possa vir se utilizar do seu decreto para impedir a civilização, a sociedade, de ir e vir, ou mesmo de agir de acordo com a vida normal, tanto quanto se possa, principalmente para prender as pessoas em casa. O segundo ponto que nós precisamos tratar é sobre a constitucionalidade dos decretos governamentais. Em realidade, esses decretos têm se mostrado inconstitucionais, tanto quanto a forma como a matéria, em pelo menos alguns pontos quando se trata sobre a persecução do cidadão e o enclausuramento. A realidade que precisa ser vista é que há 2 direitos fundamentais colocados em contraposição. Um é o direito de locomoção, que faz parte da liberdade. O direito chamado, a gente fala muito de ir e vir. E o outro é o direito à saúde. Afinal, existe uma pandemia, é uma doença séria e ela precisa ser contida. Quando esses 2 princípios entram em conflito, não é a mesma coisa quando são leis, regras, em que se pode escolher a aplicação de um e excluir a aplicação de outro. Na realidade, é preciso fazer um sopesamento onde ambos os princípios se vejam aplicados de forma balanceada, de acordo com o que é no momento mais importante proteger. No entanto, o que se vê é uma completa exclusão do princípio da liberdade. O decreto ele prevê, além do policiamento ostensivo, além de parar as pessoas na rua, no trânsito, para perguntar aonde elas estão indo, o que seria já também uma intromissão à intimidade de cada um. Ela prevê a utilização do aparato estatal para perseguir essas pessoas, verificar se elas estão indo ao local em que elas disseram ir, e em caso contrário, para além da pena administrativa, há a previsão de se aplicar uma putabilidade penal.
o que é completamente fora do espaço de um decreto governamental. Primeiro, porque legislar sobre matéria penal é privativo da União. Segundo, porque não é possível criar leis e penas através de decreto. É um instrumento inconveniente para esse tipo de ação legal. Depois, quer-se utilizar 2 artigos do Código Penal para justificar essas prisões. Ou poderia-se pensar que em um desses 2 artigos se encontraria o crime. São os artigos 267 e 268 do Código Penal. O primeiro tratando sobre causar epidemia e o segundo que é desobedecer o comando estatal que quer prevenir a proliferação de uma epidemia. Em qualquer um dos lados padece o mesmo vício, que é o dolo. Primeiro porque a pandemia já pré-existia antes do decreto. Logo, não existe ninguém querendo causar epidemia, ela já é um fato consumado. Então 267 cai fora. 268, que trata sobre a desobediência, é completamente distinto porque é preciso haver o dolo de contaminar outra pessoa. Sair de casa, mover-se, fazer uma atividade física ao ar livre fora de aglomerações são possibilidades naturais e morais. Inclusive, não responder à autoridade policial que quer saber aonde você está indo não é nada, não é nem imoral quanto mais ilegal, porque ela não tem esse direito de saber da sua vida, sem justo motivo. E ver você na rua simplesmente não é justo motivo para isso. Inclusive, essas medidas como o lockdown também se tratam de uma irresponsabilidade do governo. Na verdade, é uma fuga do governo de arcar com a responsabilidade que ele deveria ter antes mesmo de estourar uma crise sanitária como essa. E com isso nós entramos no nosso terceiro ponto, que é sobre a responsabilidade do governo com a saúde, ou melhor, o descaso completo que o governo tem com a saúde e com as contas públicas. Não é de hoje que a Prefeitura de Fortaleza, que as prefeituras de maneira geral, que o governo não seguem as regras da OMS a respeito do número de leitos nas UTIs por número de habitantes. Não só isso, como há muitas reportagens e mesmo a própria experiência local sabe muito bem que era comum ver nos corredores dos hospitais municipais pessoas sendo atendidas por falta de leito de quarto. Então eram atendidas mesmo no corredor, da forma que se podia, muitas vezes com falta dos instrumentos básicos para exercer a medicina. Isso não é novidade nenhuma. Depois a questão dos gastos públicos, que são exorbitantes. E é preciso com isso lembrar 3 questões que são fundamentais. A primeira é que o estado de calamidade não exime ninguém da responsabilidade fiscal. Isso quer dizer que na compra de produtos hospitalares, na construção de hospitais de campanha, é preciso que se observe ainda a moralidade, a publicidade e a eficiência. O segundo ponto, a falta de licitação não exclui os princípios da maior vantagem e da economicidade. Ainda que não se faça licitação, é preciso buscar o melhor resultado com o menor preço. E os atos de desespero, por fim, não afastam o controle externo, sobretudo o controle da Polícia Federal, do Ministério Público e dos tribunais de conta. E os tribunais de conta nas 3 esferas, tanto os tribunais de conta dos municípios, como os tribunais de contas do Estado e até mesmo os tribunais de conta da União, porque esses estados e municípios têm recebido repasses de verbas federais. É preciso saber como essas verbas estão sendo gastas. É bom lembrar, não existe dinheiro do Estado, é dinheiro do contribuinte que é gasto para o bem-estar da sociedade e não ao bel prazer dos nossos governantes. O quarto ponto é a questão da ciência dos fatos. Se de fato o lockdown seria a melhor medida a ser tomada. Primeiro que não existe similaridade, não existe simetria entre um país e outro, entre um estado e outro, entre uma cidade e outra. Minas Gerais não adotou o lockdown. Salvo engano, também Santa Catarina não. Outros países nós tomamos conhecimento que também não, e tem situação muito melhor que o Brasil, que o estado do Ceará, que o estado de São Paulo, que procuraram adotar essas medidas mais restritivas. Não existe, na realidade, fatos científicos que concluam que a prisão domiciliar das pessoas seja efetiva para a contenção do vírus. E, principalmente, não se leva em conta com essas medidas as pessoas que são incapazes de obedecê-las.
Por exemplo, as pessoas que vivem em situação de pobreza, de miséria, elas normalmente vivem em uma pequena casa, aglomerada muitas vezes com 3 ou 4 famílias, que tem mais de 3 ou 4 membros. Então, isso é aglomeração. Essas pessoas elas não têm como sair de casa e nem ficar em casa. Como se resolve? Outras pessoas não têm condição de ficar em casa e não exercer a sua profissão porque não terão dinheiro para poder comer. Bom, de fome também se morre. Como se resolve o problema dessas pessoas? Saúde também tem que ser vista num aspecto mais global. Não é simplesmente evitar ficar doente, senão que ter um certo bem-estar geral. Isso é visto em qualquer faculdade, em qualquer curso preliminar, de qualquer área da saúde. Você sabe que hoje em dia a forma de se ver saúde é uma forma mais holística. Então, ter contato com o ar livre, conseguir esticar um pouco as pernas, fazer algo com todas as medidas de segurança cabíveis, evitando aglomerações, usando máscaras, até luvas, é algo necessário, ou nós teremos também outros tipos de problemas que podem vir a passar, como suicídio, como depressão, como problemas psicológicos. Na realidade, o que cientificamente nós podemos falar sobre o coronavírus hoje é que nós não sabemos absolutamente de nada sobre ele. E deixar-se levar e governar com falta de conhecimento é a receita ideal para o desastre. E o quinto e último ponto é o silêncio das instituições sobre esses desmandos. E principalmente aqui eu trago a OAB. Vocês sabem, eu sou advogado, e advogado ela não é exatamente uma profissão comum e, portanto, a Ordem dos Advogados tampouco é um simples sindicato que deve estar somente na busca do bem-estar da classe, da categoria. Na realidade, existe uma responsabilidade constitucional e social de se preservar a justiça e a ordem. É por isso que não se pode, se diz, né, a advocacia não é para covardes. E por isso eu sei que também muita gente vai discordar desse vídeo, mas eu precisava fazê-lo porque se precisa comentar o que é a justiça, o que é o justo e o que estão fazendo usando de blindagem uma situação séria como o coronavírus. Para você ter uma ideia, por último, eu queria comentar o caso que está ocorrendo agora do presidente, em que se quer obrigar a ele que se mostre os exames para saber se ele tinha ou não tinha coronavírus. Ora, isso é muito sério, tá? É preciso lembrar que, por exemplo, é inaceitável juridicamente pedir exames de uma mulher para contratá-la para saber se ela está grávida ou não, a fim de evitar a estabilidade no emprego. E por quê? Atenta contra a dignidade humana. É também vetado você pedir ou obrigar o pai a fazer o exame de paternidade para saber se ele é ou não pai da criança e se deve ou não alimentos. E, no entanto, se veta por causa da dignidade da pessoa humana. Chega-se no presidente da República que não quer mostrar, por qualquer motivo que seja, os exames, até mostrou os relatórios, mas querem o exame fechado dele, e ninguém fala o quão isso é invasivo e o quão isso afeta a própria dignidade do presidente. Não por ser o presidente, nada do tipo, mas se nós permitirmos que isso aconteça com um, vai acontecer nos outros casos. E sempre que o poder quiser, ele vai poder usurpar a nossa dignidade, a nossa liberdade, a nossa intimidade. Por isso, eu venho aqui falar sobre isso e esperava que a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um histórico muito positivo, apesar dos últimos anos, viesse também se pronunciar a respeito desses desmandos. Gente, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de principalmente colocar no sininho para ter mais notícias. Bom, é isso.